E aí, continuando com o assunto de técnicas de bypassar antivírus, hoje eu vou falar sobre o assunto reverse engineering. Um assunto que ele é bastante complexo, tem muitos tópicos para ser abordados. Vou tentar condicioná-los aqui neste vídeo, né, mostrando a parte teórica a princípio e posteriormente um exemplo prático em um laboratório, exemplificando o que vemos aqui na parte teórica. Então, o que é engenharia reversa? É um processo de pesquisa e compreensão do funcionamento de um programa. Como aquele programa funciona, como ele é processado pelo sistema, como ele foi construído, aspectos técnicos que foram empregados para a construção do software, usado na segurança da informação para encontrar vulnerabilidades, entender a atividade de um software malicioso, para criar assinaturas no caso de antivírus e criar mecanismos de segurança em firewalls. Na segurança da informação é utilizado para compreender o funcionamento e criar mecanismos de segurança. Claro, você pode usar engenharia reversa para também criar sistemas maliciosos, criar cracks de programas, entre outras questões, né, que dá para fazer com a engenharia reversa. Fluxo de um disassembly, aqui já vou mostrar de cara aqui o fluxo de um disassembly, né, como que funciona esse fluxo. Aqui está o código em C, por exemplo, pode ser em outra linguagem, né, uma linguagem compilada, o compilador, o código de máquina, o disassembler, né, que pode ser um AIDA, né, um AIDA free, por exemplo, e o código assembly, que é mostrado ali na tela, né, do indivíduo, né, que está fazendo aquela análise, é mostrado o código assembly, que vamos ver também neste vídeo. Debugging. Debugging, né? O que é debugar, né? A linguagem assembly foi desenvolvida para substituir o código de máquina e permitir que os desenvolvedores criassem programas facilmente, considerado linguagem de baixo nível. Tem acesso direto ao hardware do computador. Assim sendo, não conseguimos ter acesso ao código do programa. Temos que usar um disassembler para transformar de código de máquina para código assembly. Então, o assembly foi feito para facilitar a programação. Claro que é complexo o assembly, mas é muito mais complexo o código de máquina. Então, depois foi criado o C, né, o C++, enfim, o C Sharp, todas essas linguagens foram facilitando, né, a complexidade do assembly. Né, mas a princípio, né, o assembly foi muito utilizado, né, para criar sistemas operacionais, inclusive o Unix, se eu não me engano, né, por Ken Thompson e Dennis Ritchie. Né. Stack, o que é stack? Usado para armazenamento local pelos processos de curto prazo, para armazenar as threads e funções. Os termos push e pop são utilizados para inserção e remoção na pilha. Ou seja, tem uma pilha, né, que ele empurra e retira. Inserção e remoção. Esses comandos push e pop, então ele insere o comando na pilha e tira da pilha. O conceito do layout da stack é o último a entrar, primeiro a sair, é o last in, first out. O último valor, que no caso fica acima dos demais, ele é retirado da pilha primeiro. Heap. Ao contrário da stack, que é uma memória linear, a heap é dinamicamente alocada. Ela pode ser alocada a qualquer momento e ser liberada a qualquer momento. Usada por programas em tempo de execução, nos sistemas operacionais, onde são atribuídos variáveis e valores globais. As áreas de memória são gerenciadas pela própria aplicação ou processo. A própria aplicação ou processo que gerencia essa área heap. A stack depende da push e da pop. Já a heap, ela já é dinamicamente alocada. PEB, Process Environment Block, componentes que não fazem parte do kernel de um processo em execução. Não faz parte de um processo de execução. Contém informações executáveis, restrições e acesso, que são necessárias para o sistema, que não devem ter acesso a componentes do kernel. Algumas soluções de segurança monitoram essa área de memória, verificando atividades suspeitas. Antivírus monitoram essas chamadas que é feita aqui na PEB para ver se tem algum tipo de código malicioso sendo executado nessa região. Tem a TEB, que é a TEB, Thread Environment Block. Cada thread estabelecida é gerada através de um processo. Cada thread tem seu próprio TEB, compartilha as alocações de memória do processo que o iniciou, mas podem executar instruções de uma maneira que torna a conclusão de tarefas mais eficiente. Reside no bloco de memória, que não faz parte do kernel.
Então, a TAB também não faz parte do kernel. Aqui é a estrutura de memória, né? Então, alta ordem aqui em cima, né? Baixa ordem. Crescimento da heap. A heap cresce para cima. Já a stack cresce para baixo. Então, endereço de baixa ordem e alta ordem. Fica o kernel, a PEB, a TAB, as DLLs, a imagem do programa, a heap e a stack. É assim que a organização de memória funciona de forma aqui nessa figura, nessa imagem de demonstração. Agora entramos no assunto de registradores. CPU e memória trocam muitos dados constantemente. Acho que eu já até falei nos vídeos anteriores, mas reforçando aqui. Com isso pode criar gargalo e tempo de execução desperdiçado, tempo de CPU desperdiçado. Para evitar isso, a CPU é equipada com células de memória próprias, os registradores. Essas memórias elas existem, né? Mas como vou falar mais para frente ali, RAX, EAX, EBX, enfim, de 64 bits, 32 bits. Né? Os programas são escritos para que na maior parte do tempo a CPU trabalhe com os registradores. A memória RAM, né, que é memória de acesso aleatório, né, utiliza condensadores. Já os registradores são transistores. Na hierarquia de memória, os registradores são as memórias mais rápidas que estão sendo utilizadas dentro de um computador. Dentro da CPU, no caso, né? Mas no contexto computacional, as memórias mais rápidas que estão instaladas em um computador. Registradores de uso geral. São intercambiáveis e são usados em vários comandos. Ou seja, eles não são somente de um comando, mas têm as suas questões próprias. Né? As operações matemáticas ocorrem neles. As funções dos registradores podem ser manipuladas, mas mesmo assim cada um deles possui suas funções específicas. Aí, funções específicas definidas. Eles podem ser utilizados de diversas formas, mas eles têm funções específicas. Por exemplo, o ECX ou RCX, ECX é 32 bits, RCX é 64 bits. São usados para loop no sistema, mas podem também executar outras operações. Então, aqui são registradores de 32 bits. Então, EAX, se fosse RAX, RBX, RCX seriam registradores de 64 bits. No caso aqui, estou mostrando registradores de 32 bits. Tem o modo real, todos os processadores começam no modo real. Eles iniciam no modo real, depois, após esse início, vão para o modo protegido e também, né, pode ser utilizado o modo longo, de 64 bits. 32 bits, 16 bits, né, o modo real, né. Então, EAX, usado para operações aritméticas, também para armazenar valores de retorno. EBX, armazena endereços de memória. ECX, usado como contador de operações de loop. EDX, operações de divisão aritmética e multiplicação, armazena endereços usados para operações de entrada e saída. ESI, o índice de origem, transfere dados de uma região da memória para outro destino. EDI, usado como destino para dados que estão sendo transferidos de uma região de memória de origem. Então, o ESI transfere dados de uma região de memória para o destino. O EDI é usado para que estão sendo transferidos de uma região de memória de origem. ESP, parte da definição do quadro de pilha. EBP, também usado como quadro de pilha. EIP, aponta para a próxima instrução a ser executada pela CPU. Por exemplo, no debugger, x64DBG, x32DBG, enfim, ali você pode ver onde está marcado ali, onde fica o endereçamento de memória, quando você executa, a gente vai ver na prática ali, eu vou usar o x64DBG, x32DBG, enfim, EIP, o ponteiro ali, a flechinha, vamos chamar assim, verdinha, se eu não me engano, ela fica ali, EIP, então aponta para a próxima instrução a ser executada pela CPU. Agora vamos para instruções do assembly, né? Ou seja, isso aqui não é para gravar, não vou demonstrar programação em assembly, mas as instruções, essas instruções aparecem nos debuggers e também nos disassemblers. Então, move, copia o valor da direita para a esquerda, ou seja, move AX3 vai mover o valor 3 para o registrador EAX. Esse move e add são mnemônicos, né? Move, mover, add, adicionar, subtrai, cmp, compara, enfim, eles são mnemônicos.
né? São abreviações do inglês, né? Move, tá? Move, M-O-V. ADD, agrega valor do operando direito para esquerdo. ADD é AX, 5. Adiciona 5 no EAX. Se possui um valor, serão somados. Então, 5, daí tem o valor 2. 5 mais 2, 7. Então, ele vai ser somado com aquele valor que já está ali, se houver algum valor. Sub, subtrai um valor do operando esquerdo. Sub AX, 6. Se o registrador tiver um valor 10 após a execução, será 4. CMP, compara os valores entre operandos. CMP é AX8. Se o registrador está armazenando o valor 8, a instrução geralmente contém um salto, que transfere a execução do programa para outro local. XOR, ou XOR, enfim. XOR, muitos chamam, né? Operação XOR lógica, também utilizada para zerar registradores de CPU. Por exemplo, XOR EDI, EDI. Usando o valor DDI, ele zera o valor armazenado nele. Push, aqui entra o push e o pop. Então, a pilha, né? Push empurra o valor para a pilha. Push EAX, empurra o valor do registrador EAX na pilha. Pop, estoura. Ele retira o valor mais recente, pop EAX. Coloca o valor mais recente na pilha, da pilha no registrador EAX. Ret, retorna a chamada de função mais recente. É um retorno. Jump, salto incondicional para um valor, para um local especificado. Jump EAX, salta para o local cujo valor está armazenado em EAX. JE, JZ. O jump tem vários saltos, né? Jump, JE, JZ, JNE, JNZ, enfim. JE, JZ, salto condicional para um local especificado se o valor for igual a um valor comparado. JNE, JNZ, salto condicional para um local especificado se o valor não for igual a um valor comparado. O de cima, JE, é se o valor for igual, o JNE, se o valor não for igual a um valor comparado. Aqui entramos em modos de CPU. Como já falei anteriormente, a CPU ela inicia em modo real. Todas as CPUs hoje em dia, elas iniciam em modo real ainda. Então, modo real, os registradores são 16 bits. Não tem memória virtual. A memória física é endereçada diretamente. Por exemplo, aí, AX, BX, DX. É um exemplo. Enfim, o processador inicia em modo real. EAX, RAX, EBX, RBX não existem de formas físicas. Lá não está escrito lá dentro do processador. AX, EAX, RAX. Isso é uma questão virtual também. O modo real ele endereça de forma física mesmo. É utilizado o endereçamento físico, né? E tem suas desvantagens, por isso que foi criado o modo protegido. Então, o modo real, os registros são 16 bits, não tem memória virtual. Já o modo protegido são baseados em 32 bits, usa mecanismos de proteção, anéis de proteção. Ou seja, esses modos aqui é como se fossem os anéis de proteção, como eu já demonstrei em vídeos anteriores nessa série aqui, de vídeos que eu estou fazendo. Então, o modo protegido, o modo real usa endereçamento físico, o modo protegido já usa anéis de proteção, ou seja, memória virtual. EAX, EBX, ESI é um exemplo. Modo longo é uma combinação dos modos, 64 bits do processador com compatibilidade, combinado 32 bits e 16 bits, sempre quando seleciona uma instrução. O processador estará usando a segmentação, provendo um endereço virtual plano, transformando-se em um endereço físico por meio das rotinas de memória virtual. Ou seja, o programa acha que está no endereço físico. É claro que não é. É uma abstração, segmentada ainda por cima, né? É uma abstração da memória física, virtual, né? Ou seja, RAX, EAX, EBX não existem fisicamente. Eles não existem, eles são virtuais também. RAX, 64 bits, também é virtual, não existem fisicamente. A memória lá do registrador existe, mas não está escrito lá RAX, EBX, isso não existe, AX, BX. Aqui uma figura, né, representando 8 bits, no caso seria AH, AL. Esse é o 8 bits, tem 8 bits também, no caso. O 16 bits já é o modo real, né? AX. 32 bits, EAX. 64 bits, RAX.
Então, o tamanho aqui é um exemplo somente, né? Uma representação, uma figura, só um exemplo, né? Na teoria, né? Como seria internamente ao funcionamento. O mesmo, a memória lá dentro, fisicamente, ela utiliza todos esses modos aqui. Só que ela alterna entre esses modos, obviamente, dependendo da programação que foi atribuída dentro do sistema operacional e no programa que foi criado, e entre essas questões. Então, basicamente, a teoria seria essa. A teoria é muito mais ampla, muito mais complexa, tem muitas outras questões, mas para um vídeo aqui demonstrativo, teórico e também prático, como vou demonstrar agora. Então, continuando aqui na prática agora, vou usar um laboratório do livro Practical Malware Analysis. É um livro já meio antigo já, mas tem vários laboratórios. Esses laboratórios baixei da internet mesmo. E especificamente é o laboratório 12-02, que é o Process Hollowing, para fazer uma análise, né, didática, mostrar como funciona a injeção de um código, de um processo que é iniciado pelo malware, e a partir disso injeta-se num processo legítimo do sistema, né? No caso aqui é o SVC host. Então vamos pegar o lab 12-02 e vamos ver aqui no Detect It Easy, no DIE, ver se é a arquitetura desse programa, que eu já sei que é 32 bits, então tem o X32DBG e o X64. Então aqui está, ó, Little Engine 32 bits. Então vamos ver aqui. Vou agora pegar esse lab 1202, nós podemos ver aqui no IDA Free. Vamos colocar OK aqui. No IDA Free. E vamos em Imports. Podemos ver que tem o Create File A, Resume Thread, Set Thread Contents, Write Process Memory, Virtual Lock, Get Process, Get Mod Handle A. Então é característico, né, o Virtual Lock, né, é característico de um malware que vai fazer essa alocação, vai criar um espaço de memória, vai criar um arquivo, vai pegar um processo e vai injetar o código, né? Get proc, né? Get modo handle. Então, todas essas chamadas de sistema da API do Windows são documentadas, né? Então, no caso aqui, ó, create file A. Formos na sub aqui, podemos ver que é create file A, virtual lock aqui, ó, virtual lock, virtual free close handle. Então a gente pode ver a função aqui no IDA Free, né, funcionando exatamente como na teoria, no caso, né? Se eu for, né, fechar aqui, né, e for no X32DBG, agora eu já sei que é 32 bits. Então, beleza. Vou abrir também o nosso Process Hacker. Vou lá embaixo. Está ali o lab 12, aqui embaixo, lab 1202exe. E tem esse terminal aberto que é o próprio debugger que abre, né? Mas beleza. Isso não tem problema nenhum. Ele já está no entry point aqui, né? No caso do X32DBG, né? Eu configurei para ele já ficar no entry point aqui. Push EBP, né? Optional Header Address Entry Point. Aqui eu falei que a flechinha verde, né? No caso, quando aqui está no modo dark, mas quando está no normal, que vem de fábrica, vamos dizer assim, aqui é azulzinho, né? Aqui fica azulzinho essa flechinha aqui, né? Apontando o IP, né? O IP aqui, que aponta para a próxima instrução, né? Então, se nós executarmos, já coloquei alguns breakpoints, mas eu coloquei um aqui, ó, Create Process A. Então, colocando um breakpoint em Create Process A, eu vou executar aqui. Ó, aqui é a função, né, do Create Process A. Podemos verificar aqui, né, toda a função, uma função pequena, né, mas aqui ele faz um jump, ó, jump the word, pá. Vamos lá. Aqui embaixo não tem nenhum outro processo criado aqui embaixo de lab 1202. Vamos executar aqui. Ele vai dar um jump, ó. Vamos F8, F8, no caso aqui, né? Vamos dando push 0, né? Empurrando 0 ali. F8. Kernel. Ó, essa chamada de sistema. O call, ele faz a chamada do sistema. Call. É uma chamada, né?
call kernel base.create process internal A. Quando executar esta chamada, podemos ver aqui embaixo, ó, ele criou o SVC host. Só que ele criou em que modo? Não está sendo executado ainda. Ó. Se pegarmos o gerenciador de tarefas e vermos aqui em lab 1202, ó, suspenso. Ó, não, nem aparece aqui, né? Então, clicar com o botão direito, abrir local do arquivo. Qual que é o arquivo? SVC host. Olha, ó, syswow64, tá chamando direto da pasta do Windows. Direto da pasta do Windows, ó, sys, né? Como se fosse ali a System32, mas é a syswow64, né, no caso. Beleza. Então está em suspenso. No Process Hacker, quando está suspenso, ele fica cinzinha assim. Eu acho que é cinza essa cor aí. Tipo um cinza assim, uma cor que demonstra que está suspenso o processo. Então, continuando a execução, né? Teste EAX, aqui JE, que é um jump também, push 4, e vai indo. Aqui, ó, co, the word, virtual alloc. Então, aqui no caso, se der 2 cliques no processo, vai ser criado aqui nessas bases de endereço aqui, vai ser criado um espaço de memória. Nessa pilha aqui, né? Aqui, ó, memory, né? Na aba memory, vai ser criado um espaço de memória. Como podemos ver aqui, está a PEB, né? A Process Environment Block. Está aqui, ó. A PEB, ó, RWPEB, né? Maravilha. Então, Virtual Lock, ele vai ser executado. Call getThread Contest. Voltarmos lá no... Vou dar um refresh aqui. Ainda não criou. Então, vamos prosseguir com a execução. Read Process Memory. Mais uma função da API aqui, mais uma chamada de API. Get Model Handle. Get Proc Address. Get Proc Address. Vamos voltar aqui dar um refresh. Olha, fez um jump, né? NT Unmap View Selection. Push EAX. Aqui que ele vai criar esse espaço de memória. VirtualLock EX. Então, F8, VirtualLock EX. Voltarmos aqui, ó, dar um refresh. Aquele SVC host sumiu daqui. Aquele SVC host tinha aqui o caminho, ele sumiu. Agora ele vai criar esse espaço de memória. F8. Refresh. Aqui, ó, RWX. Pegarmos aqui, ó. Está completamente zerado. Puxarmos aqui, ó, todo ele, ó. Não tem nenhum tipo de escrita ainda neste arquivo. Em execução na memória, direto na memória do sistema. Então vamos continuar com o F8 aqui. Ó, PE, aqui já diz, né, que é um arquivo PE, né, que vai ser injetado nesse espaço de memória. Continuar aqui, ó, Write Process Memory. A partir de agora vai ser copiado para dentro desse espaço de memória. Ó, novamente, eu vou clicar aqui, ó, está zerado. Voltando para a execução do código do programa, Write Process Memory. Clicando novamente nesse espaço de memória, está ali 4D5A, que é o MZ, que é, no caso, o cabeçalho. Vai começar a escrever as seções do PE, as seções do arquivo do Windows, né? No caso aqui, MZ. Como na primeira aula, como demonstrado, nessas aulas que eu estou demonstrando aqui, Bypass Antivirus, 4D5A é o número mágico, né, do PE, do Windows, do Portable Executable. Então, continuando com a execução, aqui é um Zora EDX e EDX, provavelmente para zerar ali, para sair, né? Então, JGE mais um jump, e vai indo a execução. Aqui ele já vai começar num loop a escrever as seções, ó, .text. Como podemos ver aqui, ó, ele vai começar a escrever as seções nesse arquivo. Ó, .text, se nós formos lá, ó, aqui é call, write process memory, jump. Então, voltando lá, saindo aqui, né? Voltando lá para aquele espaço de memória. Podemos ver aqui, ó, abaixo disso aqui, ó, esse arroba aqui não tem mais nada escrito. Abaixo daquele arrobainha ali. Não tem mais nada escrito. Então, F8,
jump, é um loop isso aqui, né? Voltando lá. Aquele arroba ali, né? Aqui, né? Ó, podemos ver que já está começando a escrever a seção text, né? A .txt foi escrita, né? Nesse PE, dentro do espaço de memória. Ou seja, a execução do SVC host aqui embaixo ó, está suspensa ainda, ó. Aqui, ó, suspenso está escrito aqui, ó. Suspenso. No caso do Process Hacker é cinza, então está suspenso ainda. Continuando a execução, ele vai escrever as sessões. Ó, .txt aqui na pilha, aqui no caso é stack, aqui, ó. Ó, .txt está aqui em cima. Move AX, enfim, ele vai indo. Push SX, aqui ó, oe.rdata. Vai também escrever, ó, ele vai subindo na pilha aqui, ó. rdata, ó, tá lá em cima, ó, é .rdata. Ó, mais um jump e vai continuando. Agora, .data, .data mudou já a seção e vai escrever. Se você voltar lá, né, olhar no espaço de memória, ele tem outros, né, sair daqui, né, para ali atualizar, né, outros, ó. Ó, tem mais sessões escritas, ó. Mais sessões escritas. E assim vai. Executando aqui. Continuando. Write Process Memory. Maravilha, já escreveu também. Aqui vai continuar o processamento agora. Já saiu daquele loop. Write Process Memory. Aqui vai dar um Set Thread Context. Quando a thread é criada, nesse caso, quando é feita o Create Process A lá, ele cria essa thread em modo suspenso, ela não está executando nada ainda. Quando ele dá um set thread context, ele põe a execução, né, para valer, vamos dizer assim, nessa thread, e ele dá um resume thread. Então aqui embaixo ó, está cinza, né, push edx, call the word. Se eu entrar nessa resume thread, é a função que vai criar ali, ó, resume thread, ó. Se eu clicar novamente, ó, tá aí, ó, move EDI, daí dá um push BP, move BPSP, está ali, ó. Qual o processo? C, Windows, System32, svchost.exe. Então ele chamou o processo legítimo, NT, resume thread, tá ali também a função e dá um call. Para voltar, no caso aqui do X32DBG, é menos, né, aquele menos do lado do zerinho lá em cima do teclado, ó, e menos novamente, ele volta aqui para o IP, né, que vai fazer a execução. Ali embaixo, prestar atenção, ó, vou executar F8, ó, ele vai sair, ó lá, saiu da execução, ó, e saiu do resume. Ó, aqui vai dar um erro, porque isso aqui é só um laboratório, né, mas lá, ó, SVC host, ó, não está mais cinzinha, mudou de cor. Se eu for na execução aqui do Windows também, ó, não está mais escrito suspenso. Abre local do arquivo, ó, SVC host lá na pasta do Windows. Então, exatamente assim que um processo é injetado em tempo real, né, na memória do sistema. Em tempo real ali no sistema. Aqui tem um erro, né? Esse programa é só de teste laboratório, né? Ele dá esse erro, né? Se eu clicar aqui, ó, todas as sessões estão escritas agora. Ele não está mais em resume. Ele não está mais em suspenso, no caso. Ele está em execução, né, completa. Se eu mostrar aqui no caso do IDA Free, eu for aqui em Imports, em Write Process Memory, sub 4010 aqui, ó, podemos ver exatamente aquele loop que faz a escrita nas sessões, né? Ó, Write Process Memory, ele vai para essa chamada aqui, e daí ele fica nesse loop aqui, ó. Ele entra nesse loop aqui, ó, Write Process Memory, e dá um move AX1 e tal. Daí quando ele vem aqui, ele volta para cima, ó, entra novamente aqui e vem aqui. Quando ele já executa esse aqui, ele vai dar um Write Process Memory, Set Thread Context, Resume Thread. Aqui ele volta, no caso, depois do loop, ele executa a thread e deixa ela em execução de verdade, né? E segue o programa. Então, basicamente o vídeo era esse. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.